Glória a Deus. Meus irmãos, nós estaremos fazendo uma transmissão agora a respeito da palavra de Deus e eu gostaria de convidar a todos para participarem desta live. Nós iremos trazer uma palavra da parte de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 11, verso de número 24 a seguir. Nós estaremos trazendo a palavra da parte de Deus, onde meditaremos sobre esta palavra. Capítulo de número 11, versículo de número 24 a seguir, do livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos. Uma palavra bem conhecida, porém percebemos assim que a maioria das pessoas, mesmo tendo conhecimento da palavra de Deus, às vezes se assustam ou ficam perplexas, sei lá, algumas atitudes que a gente não consegue entender mediante a palavra de Deus. E há algum tempo, referente a algumas coisas que a gente vai vendo, eu resolvi trazer uma palavra baseada nessa passagem, onde vai dizer assim: quando o espírito imundo sai do homem e anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado e encontra varrida e ornamentada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Olha só que interessante. Palavra abençoada da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós, muitas das vezes, nos deixamos levar por certos tipos de emoções, de sentimentos, e às vezes as emoções e os sentimentos falam até mesmo mais alto do que a razão. E aí nós temos que tomar muito cuidado com essas coisas, porque a Bíblia, ela é inerrante, a Bíblia, ela não se contradiz, a Bíblia, ela não traz confusão, irmãos. E eu vejo assim uma confusão muito grande no meio de tantas pessoas que se dizem servir a Deus, se dizem conhecedores da palavra de Deus, e muitas das vezes a gente vê que a opinião dessas pessoas, elas são contradizentes à própria palavra. Por que eu estou falando isso? A Bíblia diz que quando nós nos aproximamos do Senhor, está escrito lá no livro aos Hebreus, primeiro nós temos que acreditar que Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam. E aí a gente começa a notar assim uma inversão de atitudes, até mesmo de valores. Quando a gente lê essa passagem do Evangelho de Lucas, capítulo de número 11, versículo 24, que a Bíblia vai dizer, vai nos deixar claro, que quando um espírito
imundo sai de uma determinada pessoa e anda por lugares aí onde eles querem encontrar um outro lugar para habitar e não encontra. A Bíblia diz que retorna àquela casa e, encontrando aquela casa adornada, totalmente enfeitada, ali esse espírito se apodera, entra e faz morada. E a Bíblia vai nos dizer que, além de retornar, ainda traz com ele 7 outros espíritos imundos, e o estado dessa pessoa torna-se pior do que o que era. Por que eu estou trazendo uma palavra baseada nisso? Eu vejo algumas pessoas, irmãos, algumas postagens no Face, nos Instagrams e outros meios aí de comunicação, onde as pessoas às vezes se surpreendem, porque uma pessoa que está mal vestida, às vezes moram na rua, entra em uma igreja, aí chega lá, canta bonito e faz e acontece, e as pessoas ficam espantadas. Oh, que bênção, que maravilha! E às vezes eu vejo alguns comentários assim que eu fico olhando e analisando à luz da Bíblia. Nós percebemos que não tem assim um sentido, não tem uma lógica. É bem verdade que o apóstolo Paulo ele vai dizer que aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. A palavra de Deus ela nos dá subsídio para nós firmarmos a nossa fé, para não cair, irmãos, para não cair. Quando caímos, ou quando alguém cai, vai pagar suas consequências? Vai ter, vai colher aquilo que plantou? Sim. Mas o meu Deus, Ele tem maior alegria naquele pecador que muitas das vezes tropeçou, caiu, mas que se arrepende e volta, do que aquele que muitas das vezes entra dentro de uma igreja, louvando, mas continua naquele estado deplorável, miserável, porque não tem a coragem muitas das vezes de reconhecer o seu erro, ou por muitas das vezes por um orgulho bobo, para não ferir o seu orgulho, prefere ficar naquela situação. E aí aonde que eu quero chegar com essa palavra? Olha só que interessante. As pessoas ficam achando como se fosse uma coisa do outro mundo. Eu não vejo. Também não tenho essa pessoa por coitado, não tenho essa pessoa também por pobrezinho, não. De maneira alguma. De maneira nenhuma. Porque a Bíblia vai dizer que ainda que o justo ele caia, ele não vai ficar prostrado. Se a Bíblia em diversas vezes nos mostra que nós podemos muitas das vezes tropeçar e cair, ela está dizendo que é bem provável que isso possa acontecer se nós dermos brecha. E se der brecha, ou por algum motivo você caiu, meu querido, o segredo não é você tentar se esconder. O segredo é você confessar, deixar, e a Bíblia diz que praticar as primeiras obras. Eu vejo alguns vídeos dessas pessoas que pegam na rua, as pessoas aí fazem aquela festa, aquela euforia, e aí as pessoas se espantam com isso. E às vezes eu fico analisando, perguntando para Deus algumas coisas. É bom que a gente se compadeça da pessoa e queira que ela tenha o melhor, sim. Mas a culpada da pessoa estar naquela situação é ela mesma. A culpada da pessoa se encontrar naquela situação não é ninguém mais. Ainda que o diabo tenha usado alguém dentro da igreja para que ela se chegasse àquela situação, que também não justifica. Por que que não justifica? Porque se você for ver, se você analisar a palavra de Deus no livro escrito aos Romanos,
Paulo ele vai fazer uma pergunta e ele diz: o que pode nos separar do amor de Deus? É uma pergunta que ele faz. E ao mesmo tempo, quando ele faz essa pergunta, ele vai dando algumas respostas. Ele vai dizendo que nem a espada, nem a fome, nem a perseguição, nem a tribulação, nem os homens, nem a potestade, ninguém pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Olha só. E aí as pessoas, elas ficam com um sentimento aflorado quando vê uma situação dessa. Quando vê uma pessoa que está no crack, aí começa a louvar. Ai, meu Deus. Aí filma, põe no Face, faz aquela festa toda. Olha que voz. Irmãos, os dons de Deus é irrevogável. Se Deus deu o dom para alguém louvar, Deus nunca vai tomar. Se Deus ele deu o dom para você ministrar, ele nunca vai tomar. Agora, sabe o que ocorre muitas das vezes? É que as pessoas menosprezam esses dons, as pessoas menosprezam a chamada de Deus na vida delas, as pessoas brincam muitas das vezes dentro da igreja, as pessoas não querem viver uma vida íntegra na presença de Deus, as pessoas não querem obedecer a palavra de Deus, as pessoas não querem muitas das vezes obedecer a liderança quando estão dentro da palavra de Deus, as pessoas não querem muitas das vezes entender o propósito de Deus, aí por algum motivo qualquer se afasta da casa do Senhor, deixam de fazer a obra de Deus, deixam de louvar, deixam de pregar, se entrega às desilusões da vida e aí começa a se distanciar do aprisco. E eu quero dizer uma coisa que você pode até estar citando aí, mas a Bíblia diz que o pastor deixa as 99 e vai atrás dessa ovelha, sim, mas pasmem vocês que a maioria dessas pessoas, muitos obreiros, muitos pastores, muitos irmãos já foram até eles, já o aconselhou. Eu estou falando isso, talvez vocês estejam até me achando radical, me achando duro demais. Não é, irmãos, nós temos que ser realistas dentro da palavra de Deus, não podemos agir por emoção, não devemos agir por sentimentalismo, nós temos que ir pela razão, e a razão da palavra diz que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aí Paulo diz, olha, se você está de pé, cuide, vigie, ore, para que você não venha cair. E aí as pessoas não entendem esse segredo. A pessoa basta estar louvando bem, que aí já quer abandonar a sua congregação, já quer abandonar o seu pastor, porque aí prioridades são as agendas dela. As agendas dela ou dele está acima de tudo e de todos. Meus queridos, o orgulho começa a entrar no coração da pessoa, a pessoa começa a ficar soberba, a pessoa não consegue mais pisar no chão, e aí nós temos que ter muito cuidado, porque a fama, infelizmente, tem derrubado muitas pessoas, e o fim, sabe qual é? É esse aí. É você fazer como muitas das vezes nós fazemos aqui, saímos na rua para poder levar café para essas pessoas, e chega lá as pessoas, elas começam a louvar, começam a querer citar a Bíblia toda, como aconteceu uma certa vez. Nós estávamos ali, um jovem, e nós sabemos que muitas das vezes alguns jovens, eles ainda não estão preparados, biblicamente falando, dentro da palavra, onde eles têm um conhecimento para poder debater. Aí você pega pessoas nessa situação e aí quer colocar a pessoa contra a parede. E aí é na hora que eu entro e muitas das vezes dou uma palavra mais dura, como já falei para um. Falei, meu amigo, você conhece a Bíblia todinha, o único problema seu é você não praticá-la. E é por isso que você está nessa situação. E a pessoa se calar, ficar quieta, tomar o café, baixar a cabeça e não falar mais nada. Porque pregar não é difícil. Louvar não, cantar não é difícil. Agora você viver o que você canta e o que você prega, aí está uma distância muito grande. E é por isso que muitas pessoas, elas estão em situações deploráveis. É por isso que muitas pessoas se encontram em situações onde estão mendigando, onde estão nas sarjetas,
aonde estão passando por momentos difíceis, e aí começa um grupo de pessoas sentimentais olhar e começar até mesmo até criticar. Mas será que o pastor dessa pessoa não viu ela assim? Porque será que os irmãos da igreja deram? Irmãos, tem coisas que não cabe a gente querer saber ou julgar. Você conviveu com essa pessoa para ver qual que era a atitude dessa pessoa com os irmãos da igreja? Eu conheço pessoas dentro da igreja que a gente está falando sobre orgulho, que a gente está ensinando, que a gente está falando, não toma este caminho, não toma esse rumo, porque é ruim, é complicado. A hora que você levar um tombo, você fica em situação complicada, e as pessoas levam na brincadeira. As pessoas, elas conseguem ficar de mal de irmãos dentro da igreja. As pessoas conseguem viver com ódio de irmãos dentro da igreja. E aí quando se encontra em uma situação lá na frente pior, aí as pessoas não entendem o porquê. Deus dá dons. Deus, Ele nos agraciou com a salvação. E sabe o que nós fazemos muitas das vezes? Ignoramos isso. Porque Ele morre na cruz por mim e por você, para nos tirar de uma vida desgraçada, miserável. E quando nós estamos em uma situação melhor, nós queremos pisar em todo mundo, nós nos achamos a melhor pessoa da face da terra, nós achamos que nós somos melhores do que todo mundo, nós achamos que agora não precisa até mesmo de Deus, porque tem um dom, a agenda está cheia, é convidado para pregar, para louvar em vários lugares. Aí começa a pisar as pessoas, o orgulho entra no coração das pessoas. Aí a gente vai entender o porquê que Lucas, escrevendo no capítulo 11, verso 24, vai dizer que quando a pessoa é extraído da vida dele aquele espírito imundo, e depois desse espírito rodear, andar por muitos lugares, e não encontra lugar para morar, volta e ainda leva uma companhia com ele, e o estado daquela pessoa torna-se pior do que o que era. Ele está dizendo justamente por isso, por causa de pessoas orgulhosas, por causa de pessoas que brincam dentro da casa de Deus, por causa de pessoas que não levam a sério a palavra de Deus, por causa de pessoas que não conseguem perdoar, por causa de pessoas que não conseguem amar o seu próximo como a ti mesmo, por causa de pessoas que acham que elas devem ser privilegiadas dentro da igreja. Aí começa a surgir panelinhas, grupinhos, e aí essas pessoas, muitas das vezes lá na frente, quando levam um tombo, nem as pessoas do grupinho dela querem ajudar. E aí a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Irmãos, nós temos que aprender a entender a palavra de Deus. Nós temos que não somente aprender a entender, ouvir, mas também praticar. E infelizmente a maioria dessas pessoas estão nessas situações porque não aceitam correção, não aceitam repreensão, não aceitam admoestação. Elas não aceitam serem ensinadas dentro da palavra, porque elas acham que já sabem demais. Elas pensam que não precisa de pessoas para poder auxiliá-las. As pessoas se incham, se engrandecem, porque talvez tenha condições de ter aquilo que deseja o seu coração, uma casa boa, móveis bons. E isso aí muitas das vezes deixa a pessoa inchada, metida a besta, achando que ela é melhor do que os outros. Aí a pessoa que muitas das vezes não tem o que ela tem, já não serve mais para falar com ela, para conversar, porque ela se sente superior àquela pessoa. É por causa dessas coisas, dessas situações, que a gente vê muitas pessoas se arrebentando até mesmo dentro da igreja. E aí a gente vai ver que Tiago, no capítulo 5, ele vai dizer que nós devemos ser pacientes até a vinda do Senhor Jesus. Olha só que interessante. E o mais interessante que Provérbios vai dizer, que a humildade, ela vai à frente da honra. Só que estão invertendo. As pessoas, elas querem ser honradas, mas sem humildade. Elas querem ter honra, mas não têm humildade. Não têm a capacidade de pedir perdão, não têm a capacidade de perdoar, não têm a capacidade de amar. E essas pessoas normalmente gostam de afrontar as pessoas que muitas das vezes são pessoas, vamos dizer assim, até mais fracas que elas. Pessoas que muitas das vezes não têm um argumento bom para se defender.
E aí começa a se achar dentro da casa de Deus. E dentro da casa de Deus, Deus não tolera essas coisas. A Bíblia diz que os que usam de engano não permanecerão na congregação dos justos. Precisamos rever nossos conceitos referente à palavra de Deus. Eu sei que as pessoas ficam com um sentimento, talvez, quando vê algumas situações, como eu já citei, dessas pessoas que estão na rua mendigando, aí você vai lá conversar com essa pessoa louva, ou essa pessoa cita a Bíblia toda e a pessoa diz, gente, tô pasmo, tô... Irmãos, pasmo de quê? Pasmo de quê? Porque a pessoa às vezes conhece, porque a pessoa ali abre a boca e louva, fala bonito. Você deveria ficar pasmo, é da pessoa ter aquele conhecimento todo e estar naquela situação. Isso que você deveria ficar pasmo. Você deveria ficar pasmo da pessoa ter muitas das vezes conhecimento da palavra de Deus, mas não praticar a ponto de chegar naquela situação. Nós precisamos rever nossos conceitos. Nós precisamos analisar melhor a palavra de Deus. Se a Bíblia vai nos dizer, se você abrir a sua Bíblia, no livro da primeira carta de Pedro, olha só que interessante. É muito interessante. Pedro, ele vai nos dar uma definição sobre isso. Só que o problema, muitas das vezes, irmãos, é a nossa ignorância de não querer aceitar a verdade. Você fala a verdade, você cria inimigos. Você fala a verdade, as pessoas se afastam da sua igreja. Você prega a verdade, as pessoas te criticam. Você fala o conteúdo dentro da palavra de Deus, as pessoas dizem que você quer ser mais santo que os outros. E não é por aí. Não é dessa maneira. Se você abrir a sua Bíblia, na segunda carta do nosso irmão Pedro, olha só que interessante. Versículo de número 19. Vamos ler para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. A partir do versículo 19. Prometem-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se, depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixa enredar, ou seja, levar de novo, e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Olha só que interessante. Aí vai seguir, ele diz assim, pois melhor lhe fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que de certo adágio, o provérbio. Olha só. Conhecido o verdadeiro adágio. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou-se a revolver-se no lamaçal. A Bíblia é dura. A palavra, ela é forte, como muitos dizem aí, né? Porque agora é um tal, nossa, é forte, é um tal de forte para lá, forte para cá. Mas eu não vejo as pessoas mudarem de atitudes. Eu vejo cada vez mais as pessoas tendo a vontade de voltar a praticar o que praticava antes de errado. Eu nunca vejo uma pessoa com vontade de se levantar, retroceder e voltar a praticar as boas obras. Só vejo querer voltar para o caminho da perdição. Aí você encontra com essas pessoas que um dia a Bíblia diz que foram conhecedoras da palavra. E aí se encontra nessa situação e cria um emocionalismo em cima disso. E nós devemos entender uma coisa, irmãos. Sujeito a cair todo mundo está. Mas Deus se agrada mais naquele que muitas das vezes quando tropeça, ele confessa, deixa
e pratica as boas obras, e mesmo que muitas das vezes sofrendo, chorando, mesmo que muitas das vezes com dificuldade de se firmar, está ali clamando por misericórdia, do que aqueles que têm conhecimento, do que aqueles que sabem, do que aqueles que têm o dom para louvar, têm o dom para ensinar, mas não conseguem se arrepender e vivem nessa situação. Deus tem mais prazer naquele que confessa e deixa do que nesses que conhece, se exibe, muitas das vezes no meio das ruas louco, ou entra na igreja todo maltrapilho, aí pede oportunidade, aí as pessoas com aquele sentimentalismo vai e deixa ter a oportunidade, aí louva, canta bonito, o povo chora, aí a gente vê as pessoas pulando, e aí, irmãos, e a pessoa sai dali e não tem coragem de se reconciliar com o Senhor Jesus. A Bíblia diz que em Hebreus, mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aonde que está na Bíblia dizendo que Deus tem prazer na vida dessas pessoas que recuam, e mesmo depois que recua, aí fica aí se exibindo, muitas das vezes as pessoas fazendo até mesmo vídeo, filmagens e se emocionando? Não, Deus tem prazer naquele que confessa e deixa. Deus tem prazer naquele que se levanta e volta a praticar as boas obras. Deus tem prazer naquele que, mesmo passando dificuldades, mesmo passando por situações difíceis, ele está ali clamando por Cristo, buscando a misericórdia de Deus. Porque quando Tiago diz que nós devemos ser pacientes até a vinda do Senhor Jesus, Tiago está dizendo que nós vamos sofrer, nós vamos passar dificuldades, nós vamos passar por situações difíceis, até o dia em que ele vier buscar a sua igreja. Então Paulo vai reforçar dizendo que nada justifica a pessoa sair da presença de Deus. Nada justifica a pessoa abandonar a Deus. O que mais tem é crente hipócrita, demagogo e mentirosos. Eu saí da igreja por causa de fulano de tal. Nunca teve na igreja por causa de Jesus. Eu saí da igreja, tá? Sabe por que eu estou hoje no crack, nas drogas? É porque irmão fulano falou isso. Então você nunca ouviu as palavras de Jesus. Você só ouvia a palavra do homem, você só ouvia a palavra de pessoas. Quando você der ouvido à voz do Senhor Jesus, a Bíblia vai dizer que ele é o bom pastor e as suas ovelhas conhecem a sua voz e ele conhece as suas ovelhas. Então nada justifica você abandonar a fé, você ignorar o dom que Deus te deu, você ignorar aquilo que Deus te chamou para fazer e aí sair para o mundo fazendo as coisas erradas e querer colocar a culpa de fulano, de beltrano, de ciclano. Meus queridos, quando nós entramos na casa do Senhor Jesus para ser servo do Senhor, nós não vamos olhar para as palavras de irmão da direita, da esquerda. Nós vamos fitar os nossos olhos no Senhor Jesus e vamos continuar a nossa caminhada, porque dele vem o melhor para a minha vida, para a tua vida. É de Jesus que vem a nossa solução, o nosso socorro. Eu sei que muitos estão achando que eu sou ignorante mesmo. Pouco me importa o que você pensa. Pouco me importa. Eu fico estarrecido quando eu vejo. Aí a pessoa vai na cidade, encontra o mendigo aí vai falar de Jesus, o mendigo diz assim, eu já fui cristão, então louva aí. A pessoa louva, tem o dom? Tem, Deus não tomou, os dons de Deus é irrevogável. Agora de que adianta ele estar cantando ali, mas não tem coragem de voltar a praticar as boas obras, não tem coragem de se arrepender, deixar o Espírito de Deus limpar a sua vida novamente e voltar a glorificar e exaltar o nome do Senhor e começar a louvar para Deus salvar a alma, começar a pregar para Deus libertar vidas. Meus queridos, nada justifica. Volto a dizer, o que mais tem dentro das igrejas são pessoas demagogas, pessoas fingidas, pessoas que querem jogar a sua culpa em cima de outro. É bem verdade que dentro da igreja tem pessoas que praticam isso, que faz isso, sim. Tem pessoas que vão querer. Você acha que a briga do inimigo vai ser lá na rua? Vai ser dentro da igreja, meu querido. E aquele que foi encontrado dando brecha, ele entra. E aí ele usa para cutucar um que está bem com Deus. Ele usa para cutucar o outro que está bem com Deus. Porque a intenção dele é criar essas coisas dentro da casa de Deus. É por isso que Paulo diz que nós devemos orar sem cessar. Aí Jesus diz que nós temos que vigiar, nós temos que orar. Eu vejo pessoas que vivem orando o tempo todo, mas não vigia.
Nós precisamos entender que enquanto nós estamos aqui na terra, nós estamos em uma peleja. Enquanto nós estamos aqui servindo a Deus, sendo servo de Deus, nós vamos ser o quê? Martirizados, nós vamos ser muitas das vezes perseguidos, muitas das vezes as pessoas vão querer destruir a nossa vida. Por quê? Porque você está fazendo a vontade do Senhor Jesus. O diabo não vai fazer as coisas darem errada, não é lá no mundo onde as pessoas já estão na mão dele, porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Nós temos que entender que quando nós estamos servindo a Deus, na casa de Deus, nós estamos servindo ao Senhor. E Senhor quer dizer dono de tudo. Ele é dono da tua vida. Satanás não vai ficar feliz com isso. A intenção dele é tirar você, que um dia viveu nas drogas, para te levar para as drogas de novo. A intenção dele é pegar você que vivia traficando e hoje você está servindo a Deus. É as pessoas colocar setas na sua vida para que você volte a traficar. Essa é a intenção de Satanás. É por isso que você tem que erguer os seus olhos. Você tem que abrir a sua mente e deixar a palavra de Deus entrar no seu coração. E a cada dia você praticar a palavra de Deus. A cada dia você procurar viver a palavra de Deus. Quando você faz isso, você vai começar a ficar blindado. Porque o Senhor Jesus, Ele vai estar te protegendo. Você vai estar fortalecido. E aí a Bíblia vai dizer no livro de Salmos 91, que quando nós fazemos isso, quando nós estamos escondidos à sombra do Onipotente, a Bíblia diz que nenhuma praga vai chegar à nossa tenda. Você quer justificar que você está em uma situação difícil, fora da presença de Deus, por culpa de um irmão ou de uma irmã ou de alguém? Deus não aceita essa justificativa. Essa prova aí é muito pouca. Porque se o próprio Jesus, Ele falou que aquele que andar com Ele jamais estará em trevas. Se você vai para a casa de Deus, se você tem a intenção de servir a Deus, achando que o melhor é receber tapinha no ombro, o melhor é ser bajulado pelas pessoas e não orientado por Deus, meu querido, você vai se arrebentar. Você vai se destruir. Se nós aceitamos a esse Jesus, se nós tivermos a coragem de levantar as nossas mãos e deixar Ele entrar na nossa vida para mudar a nossa história, aí depois você quer justificar através de uma outra pessoa que você está abandonando a fé por causa dessa pessoa, Deus não aceita essa justificativa. É muito fraca essa justificativa. Porque o apóstolo Paulo vai dizer mais uma vez, eu vou repetir, o que vai nos separar do amor de Deus. Ele faz uma pergunta e depois dá a resposta. Ele vai dizendo a fome, a nudez, porque você não teve o que comer hoje, porque não teve o que vestir hoje, porque você foi perseguido, porque você foi atribulado, por causa da espada, por causa disso, e ele vai dando uma quantidade de coisas. Aí ele vai dizer assim, meu querido, nada disso justifica. Nada disso é aceitável por Deus para que você abandone a Ele. Sabe por que Ele não aceita? Porque em Mateus 28:20 Ele falou, e certamente estarei convosco todos os dias até a minha vinda, até a consumação do século. O problema é que você não se apega a Deus. O problema é que você não quer firmar a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Se nós firmarmos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, nós vamos ver que Ele é fiel para nos dar força para que nós possamos caminhar até a vinda dEle. Nós precisamos aprender verdadeiramente o conteúdo da palavra de Deus. Nós precisamos parar de ficar lendo, de ficar vendo só fotos e figuras em tudo que nós lemos. Nós precisamos conhecer o conteúdo daquilo que está escrito. E muitas pessoas fracassam porque não conhecem a palavra de Deus. Entram na igreja, ouvem somente o que é pregado ali e mesmo assim nem ouve direito, porque não aplica na sua vida, nem vai conferir na palavra de Deus. A Bíblia diz em Lamentações 3:39, de que se queixa o homem? De que se queixa o ser vivente? Aí ele dá a resposta, queixe-se dos seus próprios pecados. É tempo de nós pararmos com essas desculpinhas esfarrapadas
para dizer que não serve a Deus, para dizer que não obedece a palavra de Deus, para dizer que não está hoje na casa do Senhor, porque fulano, beltrano e ciclano te expulsou. Pode acontecer essas coisas dentro da igreja? Pode. Mas se você entrou nela por causa de Jesus, você pode ter certeza que você não abandona Ele por nada neste mundo. Se você entrou na casa de Deus, através do chamado que Ele fez, por amor a Ele, você nunca vai se afastar dEle por causa de nenhum homem, porque Ele é a nossa força maior. Ele é a nossa esperança maior. E nós precisamos entender isso. Você e Deus, pode se levantar quem for, você vai vencer. Agora você e o resto do mundo sem Deus, meu amigo, é uma folha que vai ser açoitada onde o vento quiser. É uma casa que estava adornada e por algum motivo você deixou que esse espírito maligno entrasse e bagunçasse tudo de novo. E trouxe mais 7 irmãozinhos lá dele, 7 amigos. E a Bíblia diz que o estado dessa pessoa é pior do que o primeiro. Então não sinto dó, não sinto pena dessas pessoas que estão muitas das vezes nas calçadas, jogados, que tem talento, que um dia pregou, que um dia louvou. A única coisa que eu sinto é o quê? A vontade de orar para que Deus mude o pensamento dele, para que ele se arrependa, se levante como o filho pródigo fez, reconheceu que estava errado, levantou e voltou à casa do pai. Não ficou esperando ninguém ir lá chamá-lo, não ficou esperando ninguém ir lá buscá-lo, porque aí a pessoa arruma uma defesa. A defesa dessa pessoa é o quê? É colocar sempre a culpa de não estar na casa de Deus nos outros. Nós precisamos parar de ficar vitimizando as pessoas. Nós precisamos parar de ficar com aquele sentimento diante das pessoas que elas são coitadinhas, que elas são isso, são aquilo. Essas pessoas precisam entender que uma vez que ela aceitou a Jesus, não deve se afastar por causa de ninguém. Porque quem se afasta da casa de Deus por causa dos outros, nunca esteve na casa de Deus por causa do próprio Deus. Devemos entender a palavra de Deus. Nós devemos procurar cada dia obedecer a palavra de Deus. Tem exemplos na Bíblia de pessoas que brincaram. Poderia falar de Sansão, subestimou tanto o pecado, brincou tanto com as mentirinhas com Dalila, por uma revoltazinha boba, porque ele achava que todo mundo tinha que ter olhos só para ele. Aí foi rejeitado por uma família e aí se achou no direito de fazer as coisas erradas. Por fim, deu no que deu. Salomão, depois de pedir tanta sabedoria para Deus, fez tanta besteira, fez tanta coisa errada. Tudo que Deus mais pediu, ele foi e fez tudo ao contrário. A ponto de, na velhice, escrever o livro de Eclesiastes. Aí começou a entender que era tudo vaidade. Tudo que ele fez. Todas as mulheres que teve, tudo que ele fez foi vaidade. Mas o bom é nós entendermos isso enquanto nós estamos na presença de Deus. Para nós não cairmos e depois não estarmos lá no mundo e cumprir o provérbio que diz que o cão voltou ao vômito e a porca lavada a revolver-se na lama. Não tem motivo nenhum, não justifica. Ninguém é culpado por você não estar na presença de Deus. O culpado é você mesmo. E só você mesmo pode se levantar e voltar aos braços do Pai. Que Deus abençoe a todos. Eu sei que vai vir muitas críticas por causa dessa mensagem, porque infelizmente os seres humanos são hipócritas mesmo. Eles gostam de ser enganados com a mentira, massageado com a mentira. Mas eu prefiro ser chicoteado pela verdade. E aí as pessoas muitas das vezes não entendem isso. Então, se você quiser viver uma vida de engano, sendo enganado e jogando a culpa dos seus problemas nos outros, permaneça assim, que o inferno lhe aguarda. Agora, se você quer muitas das vezes ouvir uma verdade que muitas das vezes não lhe agrade, mas que vai mudar a sua vida, seja bem-vindo. Deus tem um reino de glória para a sua vida. A paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe aí o irmão Agabo, Kelso e a sua família que está nos assistindo. Que Deus abençoe a todos quantos estão ouvindo esta palavra. Lembre-se, o culpado dos nossos erros somos nós mesmos. Se nós somos capazes de trocar Jesus por causa de uma ofensa,
por causa de um disse-me-disse, por causa de uma calúnia, e nos afastamos dele, é porque nunca estivemos com ele. Fiquem na paz, que Deus abençoe a todos vocês, que Deus possa derramar as bênçãos na vida de cada um dos irmãos. A paz do Senhor, que Deus abençoe a todos.